tá? E como é a primeira aula do dia, nós também queremos fazer uma oração, tá bom? Então, eu convido vocês a, daí onde vocês estão, me acompanharem em pensamento também na oração, tudo bem? Se por acaso em algum momento vocês deixarem de me ouvir, me deem um toque que pode ser problema do meu fone, tá bom? Então, nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse dia que nós estamos em aulas aqui no Colégio Luterano de forma online. Nós te agradecemos pela proteção do período da manhã, pela noite de descanso, e pedimos que estejas conosco também nesse momento. Perdoa as nossas imperfeições e capacita a cada um de nós para que nós possamos também nesta tarde, em todas as aulas que tivermos, as aulas ao vivo ou aquelas que estiverem gravadas, também com todo o conhecimento que elas irão nos passar, possamos também aprender e nos alegrar com essas oportunidades. Concede a cada um de nós paciência, ânimo, alegria, para que a cada instante, a cada momento, nós possamos fazer a tua vontade em nossas vidas, assim como o Senhor quer que nós, como teus filhos, estejamos aqui neste mundo. Fica conosco hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, eu vou aqui compartilhar minha página com vocês. Espero que vocês consigam ver. Vou pedir para vocês abrirem um livro de ensino religioso na página número 23, que é a lição número 9, tá bom? Lição 9, Jesus, água da vida. Então, nós vamos passar essa lição e mais para o final da aula, nós então vamos também falar um pouquinho e só tirar algumas dúvidas que vocês tenham com relação à avaliação que eu enviei, que alguns de vocês já me mandaram, mas que a gente precisa, que ainda outros precisam mandar até segunda-feira. Então, a gente pode tirar alguma dúvida que nós tenhamos com relação à avaliação. Tudo bem? Então, o tema, ou o título da nossa lição aqui, desculpa, acabei mexendo aqui onde não deveria ter mexido. O título da nossa lição é Jesus, a água da vida, e nós temos esse episódio e esse texto em João capítulo 4, versículo 4 até o versículo 26. Nós queremos, antes de entrarmos na história propriamente dita, nós queremos dar um pouquinho de contexto. Por que essa história é importante e qual é o contexto dessa história também para a nossa fé cristã. Tudo bem? Então, nós vamos... peço que vocês acompanhem e estejam com o livro de vocês aberto na página 9. Tudo bom? Então, vamos... algumas coisas interessantes ou importantes que nós julgamos como contexto para esse momento, para essa aula. Lembrando que se vocês, qualquer problema que tiverem, vocês me avisem. Quem cair da sala pode voltar, que a sala continua aberta aqui, tá bom? Então, uma das coisas que eu achei interessante de nós sabermos é onde que ocorreu esse episódio que nós temos aqui nesse texto bíblico, né? Mais ou menos aqui nesse mapa. Eu coloquei esse mapa aqui para nós termos uma ideia de onde que acontece essa história. A história conta que logo na página 23, nas primeiras linhas, diz que Jesus estava no caminho para a Galileia e tinha que passar pela região da Samaria. Então, para visualizar isso, Jesus estava indo nessa direção. Jesus estava aqui embaixo, na Judéia, e tinha que ir para a Galileia. E aqui no meio tem essa terra, ou essa parte desse mapa chamado Samaria. E evidentemente que Jesus estava fazendo esse caminho a pé, não sei de onde que ele começou isso, né? Então Jesus estava indo aqui para Galileia e tinha que passar por essa região aqui. E
como nós sabemos, e nós já vimos em alguns reportagens, alguns lugares, que essa região toda, apesar de nós termos, por exemplo, aqui o mar, aqui o Mar Morto, o Lago de Tiberíades, ou seja, muita água, mas algumas dessas partes aqui são bem desertas, assim, né? Então não tem muito lugar de descanso, não tem água, enfim, não tem essas coisas todas. Então, conta a história que Jesus estava indo nessa direção da Judéia para Galiléia e passando por Samaria, ele chegou nessa região aqui chamada Sicar, onde então acontece esse episódio do poço, em que tem uma mulher tirando água do poço e Jesus chega para essa mulher e pede água, enfim, aí acontece todo o desenrolar dessa história. E por que essa história não é só de uma mulher tirando água do poço e Jesus pedindo para essa mulher água? Vocês já ouviram ou já leram, e já em alguns momentos, deixa eu ver se foi na história passada. Não foi na história passada. Mas tem um episódio que vocês provavelmente conhecem, que é a cura dos 10 leprosos. Vocês já ouviram essa história ou esse relato, a cura dos 10 leprosos? Sim, já ouviram. Então, vamos só relembrar um pouquinho. Se vocês lembram desse, o Gustavo disse que faz tempo, né? Então, mais um motivo para a gente relembrar. Mas se a gente tentar lembrar desse episódio, conta a história de 10 pessoas que tinham lepra, os 10 foram curados e apenas um desses voltou para agradecer a Jesus. Quem era esse um? Ou de que povo era esse um? Vocês lembram? Mesmo que faça bastante tempo. Era um samaritano, muito bem, era um samaritano. E se nós olharmos aqui, por exemplo, nesse mapa, então aqui nós temos a Judéia, aqui em cima a Galiléia e aqui no meio a Samaria. Ou seja, aquele senhor que voltou para agradecer a Jesus era samaritano. E por que isso é interessante? Por que isso é importante? Os judeus e os samaritanos, eles não eram muito amigos, certo? Então, por exemplo, isso aqui é o reino de Israel dividido, né? Reino do Norte, Reino do Sul. Esse pessoal aqui, os judeus do Reino do Sul, não eram amigos desses judeus aqui do Reino do Norte, ou seja, da Samaria, que tinha como capital a Samaria. E por que isso? Qual era o motivo disso? Alguém sabe por que tinha esse embate aí, essa treta entre judeus e samaritanos? Alguém já ouviu falar? Alguém gostaria de se arriscar a explicar? Pode abrir o áudio se quiser. Ou vocês nunca pensaram por que é que esse povo não se gostava? Eles eram vizinhos de terra, mas não eram amigos. Alguém já parou para pensar por que eles não se gostavam? Ou nunca passou pela nossa cabeça? A Bíblia diz que eles eram inimigos uns dos outros, né? Eles não... Aí ele está dizendo que não sabe. Então, uma coisa nova que nós vamos aprender hoje. Tá? Então, vamos tentar explicar de alguma forma essa treta, essa briga que tinha entre judeus e samaritanos. Então, vejam, isso aqui é o reino de Israel, certo? Toda essa parte aqui. Mas esse reino, em algum momento da história do povo de Israel, acabou se dividindo. Então, ficou aqui no Reino do Sul Judá, ou seja, uma das tribos, né, que teve o título aqui de Judá, certo? Que tinha a capital Jerusalém, e aqui em cima ficou Israel, que era uma outra tribo, e outras tribos que tinha a capital como Samaria. Então, vamos tentar entender por que tinha essa rixa. Eu coloquei um texto aqui para eu não esquecer do que eu deveria falar. Então, eu vou passar a ler o texto, tá bom? Apesar de estar aí na tela, mas eu vou ler.
Após a morte do rei Salomão, cerca de 900 anos antes de Cristo, o seu filho Roboão e Jeroboão se desentenderam e dividiram o povo judeu em 2 reinos. 10 tribos ficaram aqui em cima, no norte, sobre o reinado de Jeroboão, com a capital na Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram no sul, sob o reinado de Roboão, filho de Salomão, com a capital em Jerusalém. No ano de 722 antes de Cristo, está faltando antes ali, o reino da Samaria foi vencido pelo rei da Assíria. Ou seja, esse reino aqui foi vencido e foi tomado pelo rei da Assíria, Assurbanipal. E o povo foi levado para a Síria em cativeiro. Durante esse tempo, povos pagãos não judeus vieram até Samaria e houve muitos casamentos mistos de judeus que permaneceram na Samaria. Nem todos foram para o exílio, com pessoas pagãs. Isso era proibido pela lei de Moisés. Por isso, o povo de Jerusalém, chamados os judeus, odiavam os samaritanos. Não os consideravam mais judeus por terem se misturado com povos não judeus. Ou seja, como quase toda briga de vizinho é algo que não fazia sentido nenhum, certo? Humanamente falando. Claro que a lei de Moisés proibia, por exemplo, dos judeus casarem ou se juntarem com povos estranhos. E então, alguns que ficaram aqui no reino do norte, da Samaria, porque nem todos foram levados cativos para a Síria, alguns que ficaram, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a se misturar com outros povos, com outra gente, com povos de outros lugares. E aí, por causa disso, os judeus aqui do sul, né, da parte de Jerusalém, eles consideravam esse povo da Samaria, ou seja, os samaritanos, menos dignos e menos filhos de Deus do que eles próprios. Então, esse era o motivo da briga. E aí, olha onde Jesus está passando. Ele está passando bem no meio dessa briga deles, né? Está saindo de um lado, indo lá para outro e passando bem no meio dos samaritanos, que eram inimigos dos judeus. E aí que acontece essa história que nós temos aqui relatada na página 23, que Jesus pede água à mulher, e a mulher, enfim, diz que quem é ela para dar água para ele. Jesus tem todo esse diálogo com essa mulher que a gente tem aqui na página 23. Jesus quebra alguns paradigmas aqui nesse relato. Jesus quebra alguns conceitos pré-concebidos, ou seja, alguns preconceitos. Se nós lembrarmos, só relembrar aqui, os judeus não gostavam dos samaritanos e vice-versa, eles eram inimigos. Jesus sai da Judéia, aqui de baixo, vai para Galiléia, aqui para cima, né, o mar da Galiléia, e passa pela Samaria. Ele, como um bom judeu, o que ele deveria, teoricamente, ter feito? Passar correndo por ali. Sacudir o pó da sandália dele e vazar, porque eles eram inimigos. Aí, o que Jesus faz? Ele para lá naquela cidade da Samaria. Já é uma coisa que um judeu não iria fazer. Ele jamais iria parar na Samaria se ele estivesse em viagem. Jesus quebra alguns paradigmas aqui, alguns preconceitos que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, Jesus fala com uma mulher. E os fariseus evitavam o contato com mulheres não parentas. Parentas? Ficou feio, né? Não parentes. Parentas, tanto faz. É o primeiro paradigma que Jesus quebra aqui nesse relato. Ele fala com uma mulher. Os judeus e os fariseus, eles tinham por costume não falar com mulher estranha. Se não fosse parente, próximo, a lei e a cultura da época proibia de falar. E Jesus não só fala com uma mulher, mas ele fala com uma mulher sozinho. Ou seja, não tem ninguém perto ali. A mulher está tirando água do poço, não tem ninguém ali. O que Jesus faz? Conversa com a mulher. Primeiro paradigma que foi quebrado por Jesus. Segundo,
Jesus ensina uma mulher. Ou seja, no relato que a gente tem aqui no nosso texto, que é um pouco grande, por isso que eu não vou ler, por exemplo, Jesus começa um diálogo. Por favor, me dê um pouco de água. E aí a samaritana diz, o senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o senhor me pede água? E aí Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar a quem é que está lhe pedindo água, você pediria a ele e lhe daria a água da vida. Isso não é só um diálogo qualquer, Jesus está ensinando, está falando para ela sobre Deus. Então, segundo paradigma, primeiro, Jesus fala com a mulher. Segundo, ele ensina uma mulher. Os fariseus achavam que era melhor queimar o livro da lei do que ensinar uma mulher. Ou seja, mulher zero à esquerda, não servia para absolutamente nada, nem para ser ensinada. Então, olha o outro paradigma que Jesus quebra. Fala com a mulher, ensina a mulher. Terceiro paradigma. Jesus era judeu. E aí entra esse paradigma, esse preconceito que eu estava explicando antes, de que os judeus e os samaritanos não eram rivais, porque os judeus consideravam os samaritanos imundos por causa desse casamento, ou desses casamentos dos samaritanos com pessoas de outros lugares, de outros povos. Então, não era só que eles tinham feito algo que não devia. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, imundos. E nenhum deles ia parar no meio da Samaria, ou na terra da Samaria, para tomar água. Ele ia passar direto. Ele não ia parar na Samaria para tomar água, ainda mais de um poço de um samaritano. Então, em um único ato, Jesus tira 3 preconceitos. Fala com a mulher, ensina a mulher e senta com a mulher e toma a água que a mulher lhe dá. Ou seja, para Jesus, aquela pessoa que estava ali era uma pessoa. Ele não olha para ela como samaritano, ele não leva em consideração toda essa rixa, toda essa briga que tinha entre os judeus e os samaritanos. Qual é a moral dessa história? Veja, não é só Jesus quebrando paradigma, não é só Jesus fazendo alguma coisa que os outros judeus não fariam. Mas qual que é a moral dessa história para nós? O que a gente aprende disso? Primeiro, Jesus conhece cada um de nós e sabe quais são as nossas necessidades materiais e espirituais. No texto que nós temos na nossa história, Jesus começa a falar com a mulher e aí ele fala com ela assim, na segunda coluna, no primeiro parágrafo da segunda coluna, vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido, respondeu ela. Então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Jesus conhecia a mulher, sabia qual era a necessidade dela. Ela tinha necessidade de dar um jeito na vida dela, certo? Ela tinha necessidade de acalmar a vida dela, de receber de Jesus palavras que pudessem ajudar ela. E aí, no parágrafo seguinte, a mulher confessa, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Então, um dos ensinamentos que a gente tira desse relato é que Jesus conhece a sua história, conhece os seus problemas, conhece as suas dificuldades em particular e está disponível para ajudar, para fornecer ajuda e assim por diante. Segunda coisa, Deus providencia tanto o nosso sustento material e oferece, através de Jesus, sustento espiritual. Aqui na história, Jesus pede água, matéria, certo? Material, sustento material. E ele oferece para a mulher o que o nosso texto diz lá, água da vida, que é sustento espiritual. Quando ele conversa com a mulher, não é simplesmente que ele conversa com a mulher, ele dá a essa mulher uma expectativa diferente de vida, de se sentir também valorizada por Jesus, por um homem judeu que não iria conversar com ela em outra situação, de se sentir valorizada por Jesus no sentido de receber dele ensinamento, ou seja, ela se sente agora um ser humano, não só um objeto qualquer.
Então, Jesus também providencia o nosso sustento material e o nosso sustento espiritual. Terceira, Jesus ama todo mundo de maneira igual. João 3,16, lembra que em uma das aulas nós falamos sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu único filho, certo? Etc, etc, etc. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus ama todo mundo de maneira igual e deseja salvar todas as pessoas, conforme 1 Timóteo 2, 3, 4. Se não fosse assim, se essa não fosse a vontade de Jesus de se importar com todas as pessoas, ele certamente teria passado direto lá na Samaria. Ele podia ter dito, como os outros judeus diriam, deixa esse povo imundo, esse povo impuro para lá. Eu vou continuar a minha vida. Mas Jesus, ele quer também com esse relato mostrar que a salvação é para todas as pessoas. Ele se importou com os samaritanos, que eram considerados imundos pelos judeus, mas ele se importou com eles a ponto de curar. Lembra do samaritano que foi curado, da mulher aqui que recebeu ajuda espiritual de Jesus e assim por diante. Outra coisa que nós podemos aprender dessa história é que a água da vida é o perdão que Cristo conquistou para nós ao morrer em nosso lugar. Ao oferecer o seu perdão, Jesus está nos oferecendo a vida eterna. Quando ele usa essa metáfora da água da vida, ele fala, se você beber de mim, quem beber dessa água nunca mais terá sede, né? A água da vida eterna. Evidentemente que isso é uma metáfora que Jesus está usando. Quer dizer, ele não está falando da água líquida que tira lá do poço e assim por diante. Ele está falando de algo muito maior que isso, né? Então, essa água da vida que Jesus está se referindo aqui é o perdão que Jesus concede a nós, aos seus filhos, que Jesus concede também a essa mulher samaritana e a todas as pessoas. Tá bom? Vamos conversar um pouquinho a respeito desse relato, né? Qual a aplicação prática que isso tem para a minha vida? Eu tenho duas perguntas aqui que eu gostaria que, se vocês se sentissem à vontade, pudessem participar comigo, tá bom? A primeira, o que essa história nos revela a respeito das intenções de Jesus para com a humanidade em geral? O que essa história em particular, quais são as intenções que Jesus mostra para toda a humanidade, baseado nessa história que nós vimos aqui? O que vocês acham? Se quiser abrir o microfone, pode falar ou podem escrever, tá? Vocês que sabem. Quais são as intenções de Jesus para com a humanidade em geral? Ali até saiu um geral em maiúsculo, né? Mas vou consertar isso logo. Eu não quero esse geral maiúsculo, não. Nicole está escrevendo, Jesus não faz acepção de pessoas e dá a água da vida para toda e qualquer pessoa. Muito obrigado, Nicole. Muito bem colocado. Qual a intenção de Jesus? Se a gente pudesse dizer assim, é a melhor de todas, né? Jesus tem as melhores intenções. A intenção de Jesus com esse relato, com esse episódio da mulher samaritana, era mostrar primeiro, naquela época, para os judeus que odiavam os samaritanos e que consideravam eles impuros, era mostrar para eles, em primeiro lugar, que os samaritanos eram gente como a gente, né? Ele quis ensinar para eles que os samaritanos, apesar de terem desobedecido aquela ordem de Moisés para não se juntarem com outros povos, para não adorarem outros deuses, apesar disso tudo ter acontecido, mas Jesus quer, com esse episódio da mulher samaritana, mostrar, primeiro, para os judeus, que os samaritanos eram pessoas como eles, falhos, imperfeitos, não eram nem mais e nem menos. E, em segundo lugar, ele quer mostrar para nós hoje também que não existe, e a Nicole colocou a palavra correta ali, acepção, ou seja, não há diferença de pessoa para pessoa
para Jesus Cristo com relação à fé. E aí a gente vai entrar no outro ponto. Ao se aproximar da mulher samaritana e se revelar como o Salvador, Messias, Jesus quebrou barreiras sociais e preconceitos existentes na sociedade da época. Lembra desse, né, de quebrar essa raiva que existia entre judeus e samaritanos? Agora, em sua opinião, quais preconceitos atualmente dificultam o anúncio de que Jesus ama e perdoa todas as pessoas? Quais preconceitos vocês acham que atrapalham, dificultam o anúncio de que Jesus ama todo mundo? Quem gostaria de falar? Ou Jesus não ama todo mundo? Ama todo mundo até certo ponto. Alguém gostaria de me ajudar? Vocês estão aí ainda, né? Quais são os preconceitos que vocês acham que hoje dificultam o anúncio de que Jesus ama e perdoa todas as pessoas? Ou não existe isso? Isso é ilusão da minha cabeça. O que vocês acham? Vamos lá, gente, me ajudem. Hoje é sexta-feira. Ninguém? A Júlia, muito bem, Júlia, vamos lá. Ajuda a gente. A Júlia vai me ajudar a abrir o diálogo para ver como é que a gente pode conversar sobre isso. Vou deixar aqui a frase para vocês darem uma olhada. Um minutinho para vocês pensarem. Essa frase serve para vocês, essa afirmação serve para vocês pensarem depois, tá bem? Eu devia ter colocado ela na prova. Olha que legal ia ser. Bem, agora já tem 3 pessoas digitando. Então eu vou ler o que a Nicole escreveu. Os outros continuam escrevendo, tá? A Nicole escreveu assim: acho que ao estarmos convivendo em sociedade, focamos muito nas diferenças que temos entre si e esquecem que todos nós somos iguais, todos temos direito à salvação. É verdade, isso acontece. Obrigado, Nicole, pela sua colaboração aí. Isso acontece demais, inclusive não só entre pessoas da sociedade como um todo, mas acontece muito entre cristãos, por exemplo. Às vezes, nós, como cristãos, nós estamos tão preocupados em atacar uns aos outros e a sua forma de professar a sua fé, sua forma de culto, por exemplo, ou a sua forma
enfim, qualquer que seja de conviver a sua fé, a gente está mais preocupado muitas vezes em atacar essas pessoas do que em tentar encontrar uma forma de tentarmos conviver juntos debaixo da mesma fé. Nós estamos, em muitos momentos, mais preocupados com a forma das coisas do que com o conceito de fé em si. Né? Então, essa é muito, pode acontecer, muito grande a preocupação de algumas pessoas. Vou ler o que a Giovana escreveu. Acredito eu que até hoje a questão da religião dificulta o anúncio de Jesus. Mas não era suposto a religião ajudar a anunciar Jesus? Era, né? A palavra religião tem esse significado, religar, né? Religar Deus com as pessoas, né? Jesus com as pessoas, religião, religare, ou seja, algo que foi interrompido e que agora precisa ser religado. Talvez isso vá em encontro daquilo que eu estava falando antes sobre cristãos atacarem uns aos outros. Então, a própria religião, às vezes, acaba sendo um empecilho. Mas essa não é a regra. Tá? Apesar de nós vermos isso acontecer, essa não é a regra. A religião tem como conceito básico, ou princípio básico, ajudar, não atrapalhar. Se ela está atrapalhando, algo está errado, né? Na minha prática religiosa, ou na minha prática da religião. Tá bom? Vou ler o que a Isa escreveu. Creio que muitas pessoas, às vezes, não têm acesso sobre o conhecimento de Jesus e de seu amor por muitas barreiras culturais de cada local do mundo, onde cada um tem a sua cultura e religião, e muitas vezes existe um certo tipo de preconceito nessas questões sociais, raciais, culturais, e acabam não focando na fé que seria o certo, e focam em insultos e diferenças de cada um, e o que é errado, pois não é isso que Jesus gostaria. A Igreja Luterana, no Espírito Santo, eu sou pastor luterano, né? A Igreja Luterana lá no Espírito Santo era conhecida há alguns anos atrás como a Igreja dos Alemães. Não só no Espírito Santo. Em muitos lugares a Igreja Luterana era conhecida como a Igreja dos Alemães, ou seja, pessoas negras, você não via tanto, as pessoas não eram acostumadas a ver isso, porque como o luteranismo veio lá da Europa, dos Estados Unidos, dos imigrantes europeus, então eles que trouxeram o luteranismo para o Brasil e para os estados, então qual era a religião oficial do Brasil? Era o catolicismo, né? Então a maioria das pessoas eram católicas, então quem eram os luteranos? Eram só os imigrantes europeus que vieram de fora. E por muitos anos, essa barreira cultural, inclusive racial e de cor, foi muito ruim para todo mundo, né? Para todas as pessoas, tanto para a igreja como para as pessoas em geral. Claro que isso era um preconceito que as pessoas tinham, ou seja, era um conceito pré-concebido. Ninguém nunca disse que a igreja luterana era a igreja dos alemães, ou dos japoneses, ou enfim, do que quer que seja. Mas isso atrapalhou muito, durante muito tempo, né? Esse preconceito racial também. Então, a gente está vendo, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos igrejas cristãs que não tem separação. Eu não quero dizer isso, mas existem igrejas pentecostais tipicamente negras e igrejas pentecostais tipicamente brancas. Ou seja, a forma de culto é diferente, né? Então, mas essa não é uma separação ruim. Então, por exemplo, se eu gosto de expressar a minha fé de uma forma X ou Y, eu vou naquele culto ou naquela celebração. Se eu gosto de um outro jeito e tal. Mas quando isso se torna algo, por exemplo, como era nos anos 50, 40, nos Estados Unidos, que tinha aqui só branco pode tomar água, aqui é o lugar dos negros, aqui os brancos sentam, aqui é o lugar dos negros. Aí sim é odioso isso, né? Isso é mais do que atrapalha, é uma questão racial. Tem essa questão muito forte. Vou ler o que a Júlia escreveu. Acho que a sociedade julga muito pela aparência, tanto da religião quanto de cor, de pele.
Na cabeça de algumas pessoas, Jesus perdoa tudo e todos, e na cabeça de outras pessoas, isso não importa muito. Acho que, em geral, devíamos respeitar e até mesmo apoiar todos, como Jesus fez. Essa palavra apoiar, por exemplo, a gente precisa ter um cuidado meio especial aqui, porque o que eu quero dizer com apoiar? Apoiar, se alguém faz alguma coisa de errado, apoiar. Alguém pode entender desse jeito. O que Jesus fazia, por exemplo, quando ele falava com pecadores, né? Naquela época de Jesus, quem eram conhecidos como os pecadores? Cobradores de impostos, os samaritanos, que eram impuros, né? Olha o que Jesus fez. A mulher adúltera que ia ser apedrejada. O que Jesus fez? Jesus apoia, certo? Ele vai conversar com ela, com essas pessoas, ele não as julga no sentido de não querer saber nada com eles. Jesus as apoia, mas o apoio dele sempre vem com um conselho. Agora vai e deixa de fazer o que você está fazendo. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo prático aqui. Eu tenho um amigo que é traficante de drogas e essa é a vida dele, certo? É um exemplo. O tráfico dele atrapalha muita gente, muitos adolescentes, muitas famílias, enfim, a sociedade em geral. Ele é meu amigo. Qual é a minha função de amigo? É apoiá-lo, mas não apoiá-lo no sentido de que eu vou te apoiar para você continuar fazendo o que você está fazendo. Eu vou te apoiar como amigo para tentar te ajudar a fazer algo diferente. Esse apoio que Jesus dá, esse apoio que Jesus deu à mulher, por exemplo, de conversar com ela e dizer, olha, vamos seguir em frente, né? E a Júlia ainda continua, eu acho que Jesus não ligava muito para a cor, evidentemente que não, e ainda bem que não, né? De pele das pessoas, e acho que algumas pessoas poderiam tentar mudar o pensamento. Eu vou mudar o seu tempo verbal aí, que você colocou no finalzinho, algumas pessoas poderiam tentar. Talvez a gente deveria ser um pouco mais incisivo, assim, algumas pessoas devem mudar de pensamento, né? Porque não faz sentido algum com isso aí. Mas preconceitos todos que nós sofremos, por exemplo, mesmo sem, ou que nós não sofremos, mas às vezes que nós colocamos em prática. Por exemplo, quem de nós já foi lá na Cracolândia tentar ajudar alguém? Certo? Ou quem de nós já foi visitar um presídio que tem lá um monte de bandido, que fez um monte de coisa errada? Quem de nós, ou das pessoas que nós conhecemos em geral, tem a disponibilidade ou o querer de ajudar aquelas pessoas? Qual é o pensamento da maioria das pessoas? Eles não merecem. Né? Se está lá, a gente ouve direto, pô, mas se está lá na Cracolândia é porque quer estar lá. Talvez muito sim, talvez muito sim. A gente não conhece a história das pessoas. Mas veja, não é assim que as coisas funcionam. E mesmo se muitos querem estar lá, a vida deles está tão afundada, tão machucada, que, na verdade, eles não sabem bem o que querem, o que não querem fazer. Então, veja, até nós, muitas vezes, temos certos preconceitos ou conceitos preconcebidos que podem nos atrapalhar em alguns momentos. Então, essa história de Jesus, ela nos ensina que a gente tem que lutar também contra isso, não nas outras pessoas, mas também tem que lutar contra isso dentro de nós mesmos, para que esse tipo de preconceito, para que esse tipo de pensamento com relação às pessoas, que a gente não tenha isso. Eu acho que não podemos mudar a cabeça de todos, mas eles que não aceitam muito poderiam pelo menos respeitar. A gente não pode mudar a cabeça de ninguém, né? Mas quando eu disse lá que a gente deveria dizer às pessoas que deveriam tentar mudar, era no sentido de ser algo que é necessário para o bem comum, né? Ou seja, que é necessário para o meu bem e é necessário para o bem das outras pessoas também. Lembram da aula que a gente falou sobre saúde mental em tempos de pandemia? O último slide era que a minha ação individual interfere
positivamente ou negativamente na ação individual do outro, né? Então, isso também acontece nessa questão do meu pensamento, do meu preconceito ou falta dele, e assim por diante, tá? Mas o que essa história nos ensina é isso. Jesus não tinha nenhum tipo de preconceito. Ele ia almoçar na casa do Zaqueu, que era cobrador de impostos e que cobrava imposto a mais imposto que era devido. Ele ajuda a mulher adúltera que ia ser apedrejada. Ele vai comer na casa de publicanos, e fariseus e pecadores dos mais diversos tipos, não para apoiar essas pessoas, no sentido de que continuem fazendo o que vocês estão fazendo, mas no sentido de apoiar, dar apoio moral para a tentativa de mudança de perspectiva e mudança de vida de alguma forma. Essa era a questão ou a ideia desses contatos que Jesus tinha. Tudo bem, gente? Nós estamos chegando no final da aula. Acho que foi um assunto bem interessante. Nós poderíamos conversar, evidentemente, ainda mais sobre isso, né? Mas quem sabe nós podemos fazer isso em outra oportunidade. Então, o Luca estava escrevendo. O Luca, pode continuar escrevendo, tá bem? Se for alguma pergunta, a gente responde depois ou fala depois, tá? Eu falei no início da aula, não sei quantos de vocês já viram, já receberam, já perceberam lá que tem uma avaliação no roteiro de estudos de vocês para ser entregue até o dia 8, que é segunda-feira, às 11h59. O que vocês podem fazer, algumas pessoas já me mandaram, eu acho que eu não tenho aqui aberto agora quem me mandou já, algumas pessoas já me mandaram. Quem ainda não me mandou pode fazer de diversas formas, pode imprimir aquela folha, colocar as respostas, tirar uma foto e mandar. Eu vou pedir para vocês, por favor, mandarem para o meu e-mail, tá? Como está lá no roteiro de estudos, genivaldoagner@luterano.com.br. Aqui pelo Skype, depois eu tenho que procurar pessoa por pessoa, e aí fica ruim para mim, então, como das outras turmas também. Então, mandem para esse e-mail, ou vocês podem, então, alguns já mandaram, eu lembro que alguns já mandaram. Vocês podem imprimir e fazer e me mandar, tirar uma foto e me mandar. Vocês podem abrir um documento Word e colocar só as respostas de cada questão. Então, número 1, resposta. Número 2, resposta. Pode me mandar esse documento Word em anexo, tá bem? Essa é a forma mais fácil ou mais prática de fazer também. Então, vocês têm diversas formas de fazer isso. Tenha que me mandar até o dia 8, porque essa é a nota do bimestre de vocês, do primeiro bimestre, tá? Então, quem atrasar, ou quem não mandar até o dia 8, não vai valer mais a nota fechada lá, vai ter que descontar um pouquinho por causa do atraso, tá? Então, não esqueçam, se vocês têm grupo de WhatsApp da turma de vocês, talvez alguém não está aqui ouvindo, avisem que é a nota bimestral de vocês, tá? Por isso que precisa mandar para mim,